programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Bom dia, amadas ouvintes e queridas irmãs em Cristo. Está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Bom dia, queridas ouvintes do programa Mães Amorosas. Graças a Deus por mais provérbios, palavras de sabedoria. E o provérbio de hoje diz assim: o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Provérbios 14:16. Temos como título de hoje: os bicos de ouro que falam pelo Senhor. O simples dá crédito a toda palavra. Por isso a Bíblia nos ensina a não sermos mais como meninos na fé, agitados como uma folha seca de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que conduzem ao erro. Efésios 4:14. Antes devemos crescer em todo naquele que é a cabeça, Cristo, porque o prudente atenta para os seus passos, isto é, ele ora para o fruto produzido pela palavra. Porque não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Nem todo o que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Mateus 7:18 e 21. Por isso o sábio é cauteloso, ele busca a direção do Senhor. A cada época Deus usa os seus profetas para revelar a palavra e dar direção ao seu povo. Ao revelar o conteúdo do livro de Apocalipse, Deus quis revelar aos seus servos que iria acontecer. Todavia, ele notificou somente a João, e este, por sua vez, transmitiu a revelação aos demais servos. Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 e 2. Esse é o princípio de Deus. É importante sabermos se a palavra recebida vem da fonte autorizada. Na visão de Zacarias, capítulo 4, havia 2 bicos de ouro junto aos 2 raminhos das 2 oliveiras que estão junto do candelabro. Eles representam os ungidos do Senhor para levar a cabo a obra do Senhor em toda a terra. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Graças a Deus que nós temos os bicos de ouro. Graças ao Senhor pelos nossos profetas. Em toda a era, Deus envia um profeta para nos alinhar, para nos abençoar com a sua própria palavra. Amém. Graças ao Senhor pelos profetas. Até amanhã com mais provérbios. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Giovana Maria Ramos Coutinho. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Amém, amadas irmãs, bom dia. Semana 2, leitura do alimento diário da série Palavra, Vida e Edificação. Vamos iniciar mais uma leitura hoje da série Palavra, Vida e Edificação,
do livro Você Está Disposto a Mudar de Vida, autor Pedro Dong. A leitura bíblica nós encontramos em Provérbios 8, 22 a 31 e João 1:1. Lermos com oração. Provérbios 8, 30 a 31. Eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Deus quer introduzir-nos na felicidade plena. A mensagem dessa semana tem por título: O homem natural não aceita as coisas de Deus. Falaremos sobre a realidade espiritual das festas que o povo de Israel celebrara e sobre Cristo ocupar nelas o papel central. Veremos como o homem, com seus conceitos naturais, pode prejudicar a obra do Senhor e como Satanás se aproveita disso para fazer-nos duvidar da palavra de Deus proferida por seu enviado. Por fim, na luz do Senhor, por meio do nosso espírito que acessa a dimensão celestial, conseguiremos enxergar a importância de andar não pelo que vemos, mas por aquilo que é invisível. No primeiro ano da saída do Egito, o Senhor estabeleceu para o povo de Israel festas anuais que deveriam ser comemoradas conforme o capítulo 23 do livro de Levítico. São elas a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa de Pentecostes, a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. É importante compreendermos o significado de cada uma dessas festas. Antes de tudo, porém, é muito bom saber que nosso Deus gosta de festejar. Ele vive num ambiente de plena felicidade. O capítulo 8 do livro de Provérbios revela que Cristo, o Filho de Deus, é a própria sabedoria usada por Deus como um arquiteto para criar todas as coisas. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Versículos do 22 ao 24. Por ser a sabedoria, o Filho de Deus já existia antes da criação, conforme João 1:1. Outro trecho de Provérbios diz: quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu arquiteto dia após dia. Eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Provérbios 8, 29 a 31. Antes, alguns entendiam que Deus vivia infeliz e solitário na eternidade, mas aqui está escrito que o Pai e o Filho viviam felizes e alegres juntos. Quando diz, então eu estava com ele e era seu arquiteto, esse aqui, arquiteto refere-se ao Filho, que é a própria sabedoria. Na versão King James atualizada, o trecho correspondente está assim: dia após dia tenho sido seu prazer, sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. Assim era a vida do Deus triuno antes da criação, uma vida de felicidade plena. Além disso, quando lemos, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens, vemos outro elemento participando também dessa maravilhosa festa divina. Apesar de o Pai e o Filho viverem felizes, sendo o Filho o prazer do Pai e o Pai a alegria do Filho, Deus quis convidar mais alguém para participar desta festa, o homem. Como está escrito, achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Portanto, Deus não nos criou nem nos colocou no mundo para vivermos à própria sorte, e sim para participarmos dessa maravilhosa e divina festa por toda a eternidade. Ele cumprirá seu plano após a dispensação da plenitude do tempo. E então viveremos por toda a eternidade nessa felicidade plena com Deus.
Isso é algo difícil de entender para o homem natural, mas o homem espiritual consegue compreender. Agora começamos a perceber o motivo de Deus, no Antigo Testamento, ter estabelecido essas 7 festas para o povo de Israel. Há uma realidade espiritual por trás delas, e sem essa realidade, tais festas não fazem sentido. Mais adiante veremos de forma sucinta o significado espiritual e a importância de cada uma delas para nós. Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado acima. Que a sua semana seja abençoada em nome de Jesus. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Você que está ouvindo pela primeira vez o nosso programa, seja muito bem-vinda. E você que já é uma irmã que está lendo a Bíblia com a gente já há algum tempo, eu quero te encorajar a prosseguir com a gente. Nós que vencemos um dia de cada vez, né? A gente sabe quando você faz um voto, né? Você promete algo para o Senhor. Senhor, agora eu vou ler a Bíblia. Parece que tudo acontece para você não cumprir esse voto aí, não é verdade? O tempo fica escasso, né? A gente acha tempo para tudo, mas quando você separa esse tempinho para você ler a Bíblia, tudo acontece naquela hora para que você não leia. E aí, você que fez o voto de ler de manhã não consegue ler de manhã, então você fala, bom, à tarde eu vou ler, e também não consegue. Então você fala, vou deixar para ler à noite. À noite também as atividades do dia a dia nos cansam, você começa a ler a Bíblia, dorme e por fim acaba não lendo, né? Então, para ajudar as irmãs, nós temos grupos de leitura bíblica, né? Quero encorajar você, convide a sua amiga, a sua vizinha, né? Por que não convidar o seu marido, os seus filhos e fazer uma reunião de leitura bíblica em casa? Olha que legal, né? A gente segue um roteiro que nós lemos parte do Velho Testamento, né? Que são os livros de história, e também os livros de Salmos e Provérbios, e um livro do Novo Testamento. Então você faz uma passagem por toda a Bíblia, né? E isso é muito, muito bom. Já segui vários roteiros, né? E esse é um dos roteiros que eu mais aprecio. E é o que nós seguimos aqui no programa Mães Amorosas. Amadas, você pode ler a Bíblia agora, tá? Pega a sua Bíblia. A versão que eu estou usando hoje é a revista e atualizada João Ferreira de Almeida, tá bom? Então, ontem nós lemos Juízes 9, do capítulo 22 até o capítulo 10, versículo 18. Então, eu encorajo você, fica com a gente. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa manhã que nós abrimos nosso coração a Ti para conhecer mais a Tua palavra, não só para ela ficar no nosso conhecimento, mas que ela se transforme em alimento para nós, para nossa satisfação, alegria, prazer, também para nossa força, vigor, ânimo para enfrentarmos o nosso dia a dia, podemos vencer também todas as armadilhas que o inimigo coloca na nossa frente todos os dias para nos atrapalhar na corrida, mas tendo a palavra do Senhor como espada para ataque, nós podemos vencer o nosso inimigo todos os dias. Senhor Jesus, nós perseveramos em seguir o Senhor com muita alegria no nosso coração, muitas vezes com muitas dificuldades, com muitas perseguições, né?
mas o Senhor tem sido vitorioso, porque nós estamos seguindo os seus passos. E o Senhor é aquele que está em ressurreição, venceu a maior das barreiras, que é a morte. Ó Senhor Jesus, leva todas as irmãs, todos os nossos ouvintes, também irmãos que nos ouvem, a prosseguir com uma vida santificada diante do Senhor, tendo um bom testemunho diante dos homens. Nos guarde na tua presença, nos guarde também na comunhão com os irmãos. A comunhão da igreja é uma salvação para todos nós. Abençoa a nossa vida individual e coletiva. A vida da igreja é a proteção para nós nesses tempos trevosos que nós vivemos. Senhor, dá-nos o pão de cada dia, livra-nos de todo mal e fortalece o nosso homem interior. Amém. Amadas, vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes, capítulo 11. Era então Jefité, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram aos anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefité: por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefité proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefité mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefité: é porque, subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até o Jaboque e ainda até o Jordão. Restitui-me agora pacificamente. Porém Jefité tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefité: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto, rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes, e se acampou além do Arnon. Por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe: deixa-nos, peço-te passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu, e Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono desta terra? Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas?
Porventura contendeu este em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas e em todas as cidades que estão ao longe do Arnon, por que vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti. Porém, tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefité lhe enviara. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefité um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu oferecerei em holocausto. Assim Jefité foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefité. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, fizeste voto ao Senhor? Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto. Deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias de ano em ano a cantarem em memória da filha de Jefité, o Gileadita. Juízes 12, versículo 1. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa estando tu dentro dela. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subistes hoje contra mim para me combaterdes? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Se respondia não, então lhe tornavam: dize, pois, Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefité, o gileadita, julgou a Israel 6 anos e morreu, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois dele julgou a Israel Ibissã, de Belém. Tinha este 30 filhos e 30 filhas. A estas casou fora, e de fora trouxe 30 mulheres para seus filhos. Julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibissã e foi sepultado em Belém. Depois dele veio Elon, o Zebulonita, que julgou a Israel 10 anos. Faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele julgou a Israel Abdon, filho de Iléu, o Piratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Julgou a Israel 8 anos. Então
faleceu Abdom, filho de Iléu, o piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Não perca amanhã o próximo capítulo. Vamos ver o desvendar dessa história, né? Fiquem agora com a irmã Lene, que traz Salmos, Provérbios e o livro de João. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica diária. Hoje vamos ler Salmos, capítulo 101, Provérbios, capítulo 14, versículos 13 a 14, e o Evangelho de João, capítulo 1. Começando com Salmos. Promessas de um rei. 101. Cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro, em minha casa andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disso se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude. O que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Agora vamos para os Provérbios, capítulo 14, do 13 a 14. Até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. O Evangelho de João, capítulo 1. O Evangelho segundo João. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinha ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. O testemunho de João Batista. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem é você? Ele confessou
e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto: endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Vou sempre cantar a promessa que Cristo já fez-me aqui. Perfeito é o poder na fraqueza, minha graça, pois basta a ti. E para que nunca me esqueça, jamais venha me distrair. Repete, Jesus, a promessa, minha graça, pois basta a ti. Sim, sempre, 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 vem meu Salvador repetir. Perfeito é o poder na fraqueza, minha graça, pois basta a ti. Este é o quadro Em Tudo uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Estrelas no Poço, título de hoje. Nosso coração e a realidade e o sentimento. Recebam com carinho Taíka Saleb. Conta-se que uma irmã, encontrando-se certa vez em situação extremamente penosa, que lhe custava o sacrifício de tudo que ela própria era, ajoelhou-se e orou com os olhos cheios de lágrimas. Senhor, estou pronta a quebrar meu coração para poder satisfazer o teu coração. De fato, nosso coração deve ser inteiramente derramado pela satisfação do coração do Senhor. Desses dois corações, muitas vezes, o nosso tem de ser quebrado para o dele ser satisfeito. Quão frequentemente precisamos chegar ao limite para compreender isso? Com efeito, nosso limite é o início para Deus. Precisamos chegar ao absoluto limite da nossa capacidade humana para experimentar o quebrar do nosso vaso. Como, então, nos derramamos para o Senhor? Nesses momentos, chegamos a compreender que o que importa não é o nosso coração, mas o do Senhor. No universo, tudo o que nos importa é quebrar nosso coração pelo seu coração. Senhor, ensina-nos a nos derramar para Ti, a nos entregar totalmente,
a quebrar o nosso coração em favor do teu coração, Senhor. Senhor, sempre tem o melhor para nós. Não queremos ter medo de nos entregar, mas queremos ter confiança naquele que nos ama ilimitadamente. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Em Tudo Uma Lição. Certa vez, o Watchman usou a seguinte ilustração para mostrar como a realidade se distingue do sentimento na vida cristã. Imagine que um homem tenha perdido seu relógio de estimação e fique aborrecido com o fato. Achando um dia o relógio, nosso amigo dá pulos de alegria e se felicita com os amigos. Achei meu relógio de estimação. Passado algum tempo, porém, aquela alegria inicial se vai, e com o passar de mais alguns meses, pode nem restar sinal dela. Não é que o relógio não seja mais daquele homem, tão só o sentimento inicial de felicidade é que foi embora. Este exemplo se aplica à vida espiritual. Quando somos salvos, ficamos exultantes, alegramo-nos e Deus se alegra conosco. Até os anjos se alegram nos céus. Pouco a pouco, porém, esse sentimento se vai. Não que Deus tenha mudado ou que nossa salvação tenha deixado de ser um fato. Somente nosso sentimento é que mudou. Não vivamos nossa vida espiritual com base no sentimento aparente. Nossos sentimentos são passageiros e pequenos. Porém, a salvação que temos em Cristo é uma grande salvação. Olhemos para a realidade da cruz e do amor eterno de Deus e digamos: tudo é nosso, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é nosso, e nós de Cristo, e Cristo de Deus. Ó Senhor Jesus, não queremos viver baseado nos próprios sentimentos que são inconstantes, mas olhamos para Ti, olhamos para a Tua obra, para aquilo que o Senhor realizou a nosso favor, para aquilo que aconteceu na nossa vida e nos alegramos em Ti. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra salvadora. Obrigada, Senhor, pela Tua luz no nosso viver. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Em Tudo Uma Lição.